Capítulo 9. Zacarias. Subtítulo: Profecia contra diversas nações. Palavra do Senhor contra a terra de Adraque, que atinge Damasco, pois as cidades de Arã e todas as tribos de Israel pertencem ao Senhor. E também Ramate, que faz fronteira com Damasco, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou fortalezas para si e acumulou prata como o pó, e ouro como a lama das ruas. O Senhor a despojará e lançará sua força no mar, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança se frustrará. E o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo misturado habitará em Asdod, e exterminarei a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e o alimento abominável dentre os seus dentes. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Ecrom, como um jebuseu. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe nem retorne. O opressor não passará mais por sobre eles, pois agora vi com meus olhos. Subtítulo: O humilde rei de Sião e seu vasto domínio. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da tua aliança. Voltai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como um arco. Usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O Senhor aparecerá por cima deles, e a sua flecha sairá como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e ira com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras de atirar. Também beberão o sangue deles como vinho, e se encherão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as pedras de uma coroa, elevadas sobre sua terra. Quanta bondade, quanta beleza! O trigo dará vigor aos jovens, e o vinho novo às moças. Capítulo 10. Zacarias. Subtítulo: Promessas para Judá. Pede ao Senhor as últimas chuvas. Pede ao Senhor que faz os relâmpagos. E ele lhes dará chuvas copiosas e relva no campo a cada um. Pois os ídolos do lar falam ilusão, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Procuram consolar em vão, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos e sem pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores, e eu castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na batalha. A pedra angular sairá de Judá. Dele sairão a estaca da tenda, o arco de guerra e todos os chefes. Eles serão como guerreiros que pisoteiam seus inimigos na lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os cavaleiros. Fortalecerei a casa de Judá,
e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seu coração se regozijará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque os redimi. Eles se multiplicarão como antes. Embora os tenha espalhado entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas. Viverão e voltarão com seus filhos, pois eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei na Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá lugar suficiente para eles. Passarão pelo mar de aflição, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo secarão. Então a arrogância da Assíria será abatida, e o poder do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11, Zacarias. Subtítulo: O castigo dos ímpios. Ó Líbano, abre tuas portas para que o fogo devore teus cedros. Ó cipreste, geme porque o cedro caiu, porque os mais excelentes são destruídos. Ó carvalhos de Bazã, gemei porque a densa floresta está sendo derrubada. Ouve o gemido dos pastores, porque a sua glória está sendo destruída. Urro de leões fortes, porque foi destruída a arrogância do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, cuida das ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem serem punidos, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque me enriqueci, e os seus pastores não têm piedade delas. Eu não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Cuidei das ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra chamei união, e eu cuidei das ovelhas. Destruí os 3 pastores num só mês, porque me cansei deles, e eles também se cansaram de mim. Então eu disse, não cuidarei mais de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a aliança firmada com todos os povos. Ela foi anulada naquele dia. Assim, os pobres do rebanho, que me respeitavam, reconheceram que isso era palavra do Senhor. Eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Caso contrário, deixai-o. Pesaram para meu salário 30 moedas de prata. O Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro, no templo do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse, toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois convocarei um pastor na terra que não cuidará das que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço secará por inteiro,
e o seu olho direito ficará completamente cego.